A Aimee Meucci é a nossa convidada de hoje. Aimee, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do LP Informativo mais uma vez. Mais uma vez. Eu gosto muito disso que eu estou fazendo agora. Por isso que eu nunca me recuso a aceitar convite de pessoas que se interessam pelas histórias, pelos causos da cidade. Então, para mim é um prazer receber você. Muito obrigado. Olha, antes da entrevista, a gente estava conversando em off aqui. São muitas histórias, né, Aimee? Primeiramente, eu quero saber da sua história. Nasceu em Tietê, é isso mesmo? Eu nasci em Tietê por força das circunstâncias, né? A nona mãe da minha mãe, a nona Eduarda, ela morava em Tietê. E lá tinha maternidade, então nasci lá e já vim para cá. Então, não sou laranjalense. Infelizmente, não sou laranjalense. De coração, sim. Né? De coração eu sou, mas eu falo, sempre amolava um amigo, advogado daqui, eu falei, olha, a única tristeza que eu tenho é não ser daqui. Eu sou muito laranjalense, eu gosto muito daqui, tenho muitas histórias daqui, e a única coisa é que eu não sou daqui. Triste. Como foi sua infância, Aimee? Nasceu, já veio para cá, recém-nascida? Como que foi o início da infância ali, os estudos? Então, eu morei, a minha mãe morava, meus pais moravam com os nonos, né, com o nono Amadeu e a nona Filomena na casa deles. Aí, com 2, 3 anos, nós fomos para a nossa casa. Papai construiu a nossa casa e nós fomos para lá. Mas eu vivi sempre ali, com eles, com os meus tios. Tinha meu tio Joanica, que era solteiro, meu tio Cabeção, e as tias já eram casadas, minhas tias. Mas tinha vários primos, né? Tinha bastante primo, bastante prima. Nós nos reunimos. Meu avô tinha a linha de ônibus que fazia Laranjal Tietê, tinha o posto de gasolina, oficina mecânica. Então, a família estava reunida ali, né? E eu gostava demais de estar com eles. Muitas histórias, fiquei sabendo muitas coisas. Eles falam que eu que sou a guardiã da família, porque eu era muito xereta, então eu pegava as histórias de todos, assim, né? Tive perdas na infância, porque tinha uma tia que eu gostava demais dela, minha tia Moacir. Ela faleceu muito nova, ela faleceu com 40 e poucos anos, e ela era assim, na época ela era a guardiã, ela que sabia de tudo, ela que contornava todas as histórias, todas as pendengas da família, ela que estava sempre presente. Então ela morreu muito cedo, e eu tive essa perda daí. Aí também vovô morreu, o nono morreu cedo, que eles falam vovô. O nono morreu cedo. E aí eu fiquei com a nona, na casa da nona. Morava ali com a nona, morava não, ia dormir com a nona, né? Porque não podia deixar a nona sozinha. Porque eu tinha um tio solteiro que ia namorar toda noite. Então, a gente ficava ali, eu ficava com a nona. Eu gostava muito, ela contava histórias para mim, e muitas histórias da Itália, do tempo dela de menina lá, de como ela veio para Laranjal, como ela veio parar aqui, né? E que ela tinha deixado os nonos dela lá, e ela veio embora para cá, porque a mãe quis que ela viesse. Que quando os pais vieram para cá, na verdade veio o pai dela primeiro. E a mãe foi para Paris para ser ama de leite, amamentar lá em Paris. E era hábito daquela época, por conta da necessidade mesmo financeira de todos. Então, o pai veio para Laranjal e a mãe foi embora para Paris. Depois a mãe veio para Laranjal e ela ficou, como ela era filha única na época, ela ficou na Itália. Aí a mãe quis que ela viesse. Foi assim uma briga entre família, parece que até entrou justiça no meio para que ela pudesse vir embora. Mas eu ficava com a nona, eu gostava demais de ficar com a nona. Dormia lá com ela, chupava as balas de rum que ela gostava. Ela gostava muito de ler revista. Então eu ia lá no Bazar Long buscar as revistas para ela. Ela falava, não traga repetida, não traga. Escutou, Belina? Não traga repetida. E eu gostava disso tudo. Aí eu ia para a escola, ia para o Colégio das Freiras. Lá eu lembro muito bem, uma época, a irmã Luciana teve vacina. E eu não queria de jeito nenhum tomar vacina. Eu tinha medo, morria de medo de tomar vacina. A irmã Luciana me carregou, levou no colo, agradou. Foi aquela festa para poder tomar vacina. Aí eu fui. Depois estudei um pouquinho no quinzinho, voltei para o colégio. Aí fui para o SECA.
voltei para o colégio, para a escola normal. Na escola normal, tive como companheiro, de amigo ali mesmo, de assento de escola, o Bispo Pedro, né? Eu ainda não consigo falar Bispo Pedro, só falo Pedro para ele. Então, foi uma turma boa. Teve Cunha, Lourdinha Laurenta, que infelizmente já faleceu, a Leonor Luvisotto, Rosa Almeida, que faleceu, Neide falecida, Geni falecida. Faleceram muitos. Também são 50 anos de escola normal. Aí eu fui fazer faculdade em Sorocaba. O bispo foi junto. É nós fomos lá, o bispo estava lá com a gente também, no primeiro e segundo ano. Daí ele foi embora, não sei se foi para São Paulo. Um ano o bispo não estava com a gente, Pedro não estava com a gente, mas foi um parceirão. Muito antes até da gente ir para a faculdade, quando a gente estava lá nos primeiros anos de escola normal, a gente fazia esse fundo aqui, a gente falava fundão aqui, onde eu moro, mais para frente, que era eu não lembro bem o nome daquilo. Tinha um casarão da FEPASA, e moravam umas pessoas ali, tinha umas crianças. Nós viemos juntos, o Pedro e eu, viemos aqui porque eles insistiam para que fizesse a matrícula no Quinzinho, porque o Quinzinho estava precisando de alunos e eles estavam fora da escola. Então, nós viemos para cá, Pedro e eu, para poder... Era turma 8, parece que eles falavam, uma coisa assim. Era um casarão antigo da FEPASA. Não é FEPASA, era Sorocabana. Bem aqui embaixo, aqui. Da onde a gente mora. Então, foi assim, passou um tempo rápido. Lembranças. São muitas, né? Do Colégio das Freiras, muita coisa boa de lá. A irmã Benedita, a Isaura, que estudou com a gente, formou professora com a gente. Isso daí faz 50 anos já, né? Muito tempo, né? Foi professora depois, né? Em muitos lugares. Voltou para Laranjal. Nas escolas... Podemos citar aqui o Quinzinho, estudou ali e voltou da aula. Trabalhei no Quinzinho, trabalhei no SECA, trabalhei 4 anos em Pereiras, gostava demais de Pereiras. Eu casei, estava em Pereiras, quando eu casei estava em Pereiras, depois eu ingressei em Iguape. Aí eu vim embora para cá, porque eu já tinha o Pedro, nosso filho mais velho, e... O Zé já estava terminando a residência, não queria ir embora para Iguape, queria vir para Laranjal. Eu estava em Iguape, então estava um desconforto, assim, a família toda dividida, né? Aí eu vim embora readaptada para o Campeche. Por muitos anos e muitos anos bons. Trabalhei muito tempo com Marina, da Dr. Roberto. Boas lembranças dela, Lourdinha, Mandelli, Maria Helena, Costa. Foi um tempo bom. Trabalhei tempo com o seu Nelson Fernandes. O seu Nelson também contava boas histórias para a gente. O seu Nelson ele tinha causos também, ele contava. Meu último diretor foi Pedrinho Barbieri. Pedrinho Barbieri foi a gente escrevia a 4 mãos. Pedrinho contava umas histórias, eu juntava as minhas, ele juntava as dele. Foi uma delícia trabalhar com o Pedrinho Barbieri. Pedrinho é um grande contador de histórias, ele sabe muita coisa também de Laranjal. Pedrinho é é um cara do bem. Pedrinho é muito bom. Compartilhavam momentos juntos ali? Era na educação e nas prosas, nas conversas. Foi muito bom, muito bom. E olha, a Aimee, eu posso dizer que é uma historiadora aqui de Laranjal Paulista e que se dedicou e ainda se dedica muito em preservar a história do município, né, Aimee? O interesse começou quando? A procurar saber... Desde as histórias das famílias, desde a história de Laranjal, quando que surgiu esse interesse em trabalhar em prol da história? Olha, eu não sei. Assim, foi em tanto. Eu colecionava essas histórias, porque minha mãe gostava de contar histórias. Meu pai gostava de contar, sabe, que ele presenciava, depois ele fazia uma piada em cima e contava o caos curioso e engraçado.
E meu sogro contava muitas histórias. Meu sogro veio lá de Pernambuco, ele contava as histórias de lá. Então, e eu comecei assim, um belo dia eu falei, eu vou escrever alguma coisa. E comecei fazendo uma crônica sobre a rua Barão. Mas essa crônica que eu fiz da Rua Barão era o retrato que eu enxergava de quando eu descia a Barão para eu ir até o Quinzinho. Que eu fiz primeiro e segundo ano no Quinzinho. Depois eu voltei para o Colégio das Freiras, eu fiz prezinho, essas coisas no colégio. Depois eu voltei para o colégio. Eu fiz porque minha tia Laíde era professora lá e eu queria ir com minha tia Laíde, mas não fui sorteada para com tia Laíde. Eu fui com a dona Jovita, que era vizinha de casa, daí fiquei entusiasmada, né? Mas daí voltei para o colégio. Então eu retratei no papel aquilo que eu via em 57. 57, 58, quando eu fiz primeiro e segundo ano. Então era essa imagem que eu tinha do seu celeiro, o pai de seu Nelson Fernandes, que era no seu Quetanoeiro lá, agora não lembro o nome dele, a farmácia do seu Plínio, as outras casas que tinham, as pessoas. Eu sentia até o cheiro da farmácia de seu Plínio Canale, aquele cheiro de álcool, para injeção, aquela coisa, né? E fui descendo, sabe? E contando os doces que vendiam na mãe de Dona Eva Falcão, lá embaixo. E assim, minha tia que morou uns tempos ali. Então, até o Quinzinho, as árvores, o cheiro da árvore, do porão da escola. Então, esse relato eu fiz e pus no jornal. Mandei escrito no papel, assim, no jornal. Eles publicaram. E daí, o Gabriel falou para mim que tinha dado audiência. Né? O pessoal tinha se interessado muito. Só que eu tinha vergonha de escrever com o meu nome. Então, eu escrevia falei, agora que nome que eu vou pôr aqui? Porque eu não queria que nem o pessoal de casa soubesse que eu estava escrevendo. Então, eu tenho uma sobrinha, que é minha afilhada, que chama Lívia. Então, o Zé Cruz, o meu sobrenome é Cruz. Então, eu pus Lívia Cruz, eu escrevia como Lívia Cruz. E foi. E o pessoal aqui de casa lia, gostava. E não sabia quem era. Aí começou a chegar flor aqui em casa. Alguém falou, né? Só vê que é Gabriel, Doris mesmo, alguém falou. Aí começou a chegar flor, chegavam flores, chegavam cartas, parabenizando, uma coisa assim. Daí eu fui escrevendo. Aí que desencadeou os 4 anos que eu escrevi no jornal. Mas tem muita coisa ainda que eu sei, histórias que eu não contei e que estão aqui ainda, mas eu preciso escrever para deixar guardado, né? Eu gosto muito de saber. Eu ia para o sítio, sabe? Eu tinha um caminhão velho, uma caminhonete velha, uma C14 velha. Eu ia no sítio catar histórias. Tinha um senhorzinho lá no fundo do Morro Vermelho, lá, e eu ia sempre lá. Ele falava que ele chamava Luigi. Mas agora eu não lembro, preciso ver nas minhas anotações o sobrenome dele. Ele contou muita coisa para mim. Ele contou dele ter visto o padre velho, o padre André Pieroni, com a batina arregaçada assim, num nó na frente, e dentro de um alicerce da matriz. Ele falou, eu vi isso, eu fui com o meu pai e a minha mãe para batizar o meu irmãozinho que tinha nascido, e eu vi ele sair dali para batizar meu irmãozinho. Nossa. Então, eram umas coisas assim interessantes, eu gostava demais. Gosto, mas agora também acho que eu não tenho mais coragem de entrar por aí. A Aimee fica contando e eu fico imaginando aqui. É muita história, é muito interessante. E, Aimee, você tem um acervo muito grande, assim, eu digo um museu aqui na sua casa, né? Podemos dizer de fotos, documentos. E qual que é a importância que isso tem para você, Aimee? E também, depois de todos esses tempos pesquisando, qual que é a importância que isso tem para você? E acho que, pelo menos para mim, é gratificante para você, né? Eu gosto muito. Eu penso assim,
eu quero saber da minha família, eu sei, eu procuro a história, eu quero documento, eu quero fotos, porque eu sinto que eu tenho alguma coisa atrás de mim. Eu não tenho nada, não venho do nada, de um nada atrás de mim. Eu venho de alguma coisa que me trouxe de experiências de vidas, de outras vidas que já foram atrás de mim e que me trouxeram e que tenho essa carga que hoje eu sou. Assim também eu penso com a cidade. Eu acho que Laranjal tem que ter a sua retaguarda, ela tem que ter a sua história. E todo mundo tem que saber, quem está aqui é obrigado a saber. Eu acho assim. Eu acho que nós temos que saber quem foi, aonde foi, o que foi aqui, o que foi ali, como que era antigamente tal lugar, tal prédio que foi demolido, por quê? Então, quando eu vejo uma foto, por exemplo, uma foto da capelinha antiga, que era de São Luís Gonzaga, e depois São João, e vejo a foto da prefeitura antiga na rua São Vicente. Eu imaginei isso agora, da prefeitura. Então você vê todo aquele tijolo dali, que saiu da capelinha, que eu não sei quem fez. Quem fez, de onde veio aquilo, quem trabalhou ali, eu não sei. E não consegui história disso daí, como não consegui outras histórias também. E aquele tijolo ali foi para aquele prédio onde era a prefeitura antiga, na rua São Vicente. Toda aquela parte baixa, do primeiro andar, o térreo da prefeitura antiga, ele foi feito com aquele tijolo de que era da capela. Eu sei que tem uma família aqui que tinha, mas morreram todos. Então, aonde foi parar? No momento que eu soube, eu fui atrás, mas ninguém me cedeu, não quiseram me ceder. Não, isso daqui é da família. Falei, bom, se é da família, tá bom, tá protegido, tá ótimo, né? E então, ali é a história. O seu Quinzinho do Amaral comprou aquele tijolo e fez, quer dizer, um dos primeiros dinheiros, o primeiro dinheiro praticamente que entrou para a matriz, para essa igreja linda que nós temos hoje. Praticamente o primeiro dinheiro que entrou foi isso daí. Depois entrou dinheiro de ovo, de sabão, de linguiça. Todo mundo colaborava, né? Todo mundo colaborava. Mesmo as primeiras festas, as polentas com frango que chegaram, a família fazia e punha assim em exposição, e todo mundo comprava para comer, que era o dinheiro para a igreja. Então vem histórias, mas você vai contando uma coisa, vai puxando todo um rosário de história, né? E eu acho muito interessante, eu gosto demais. Tem gente que não gosta, né? Zé quer que eu defina no meu museu. Ai, que tanto papel velho você guarda, que tanto papel velho você guarda. Mas você veja, uma vez eu fiz, olha, você está vendo como que é? Puxa, uma coisa puxa. Uma vez eu fiz uma exposição das fotos das mulheres de Laranjal de antigamente. Eu tenho umas fotos das mulheres antigas de Laranjal. Então, são coisas que agora eu preciso catalogar também, preciso arrumar. E Deus que me dê vida longa, né? Então, é tudo isso daí que tem. Tem papel, tem fotografia, tem recorte de jornal, tem muita coisa. Muita coisa. Então, eu estou assim, querendo prender Zé Luiz, meu primo, para a gente começar a fazer esse serviço. Mas todo mundo que, quando vê o tamanho da coisa, eu acho que me abandona, porque é muita coisa. Então, outro dia eu estava conversando com a dona Nailda, como eu falei para você, ela falou, a escola recebe tudo, aquele jeito dela, né? A escola quer. Então, mas você sabe que eu tenho ciúme daquilo. Quando eu penso em dar, eu falo, mas eu vou ficar sem. Então, e outra coisa, eu tenho ainda, eu faço assim, eu tenho a foto original, eu tenho uma cópia, né? E tenho o álbum, mas está assim uma anarquia agora, sabe? Porque eu andei fazendo umas histórias pelos nomes de ruas com umas crianças aí, fazendo a história do nome da rua com umas crianças, então ficou meio bagunçado. Eu preciso criar coragem e arrumar. E olha, Aimee, hoje, atualmente, são poucas as pessoas que buscam saber a história. São poucas as pessoas que buscam
resgatar essas histórias, tanto aqui do município, mas fora também, né? Não tem muito interesse mais, né, Aimee? Qual que é o seu ponto de vista isso? Olha, quando eu estive na Secretaria da Educação, no governo do Heitor, eu fiz uma pesquisa, mas eu não marquei nada, não gravei nada. Eu queria saber das crianças, quando eu chegava numa sala, perguntava, quem sabe o nome do avô? Olha, vou ser sincera para você, Edson, 80% das crianças não sabiam o nome do avô. Verdade. Então, e o nome da avó? Não sabe. Né? Então, hoje que eu tenho meus netos, eu faço questão de ensinar para eles o nome do avô, da avó, o seu pai, a sua mãe. O meu avô, eu falo para eles assim, o meu avô chamava assim, a minha avó chamava, a sua bisa era a minha mãe, o seu biso é o meu pai, o pai da sua mãe, o pai do seu pai. Então eu faço questão, o meu neto de 8 anos, ele sabe quem foi o biso dele. Aí eu acho também que não só a família, não só a cidade, a família, cada um tem que ter seu interesse. Foi o que eu falei para você. Você é novo, você está com 20 e poucos anos, comece a se juntar. Mais tarde você vai falar para o seu filho, que bacana, esse daqui foi seu avô, esse daqui foi sua avó. Não interessa se ele não tinha diploma universitário, se ele não, mas ele foi um trabalhador, ele foi um vencedor, ele não teve quem o proporcionasse talvez estudo, teve que trabalhar, mas o trabalho é digno. Todo mundo tem que ter a sua história. Não só, aí de cada um junta a história da cidade, né? Porque você veja, teve os ferreiros em Laranjal, teve os motoristas, teve os camponeses aí, o pessoal da lavoura, teve os engenheiros, teve os médicos, teve os dentistas, os sacerdotes, mas teve tudo isso fez a história. Ninguém é menos que ninguém, né? Diante de um ser supremo, nós somos todos iguais. Nós somos iguais e todos precisamos da nossa colaboração. Nossa colaboração com dignidade, ser honesto, ser sério, ser justo, ser correto nas coisas que a gente faz. Isso tudo enobrece. Eu acho que faz muita falta. Eu acho que a escola, principalmente, ele devia pautar muito nisso daí. Mas porque a minha mãe é separada do meu pai? Não interessa, ele é seu pai. Vamos procurar. A minha mãe não gosta do meu pai. Gosta, não tem que pular para a criança os problemas dos adultos, né? Então vamos fazer história, vamos fazer uma história bonita da gente, né? Da gente, da cidade da gente, né? Não sei nada de Tietê porque não me interessa. Laranjal Paulista. Eu sou de Laranjal. Eu sou apaixonada pela história da cidade. Eu não ligo muito para a história dos outros, assim, de outras cidades. Mas eu me interesso, eu sou assim, curiosa para saber a história do seu Quinzinho do Amaral. Sou curiosa porque eu tenho relatos da vida de Ricardo Poli. Né? Ricardo Poli que fez a divisão nas terras em Laranjal. Porque Laranjal não tem fazendões, fazendas grandes. São todas pequenas glebas de terra, porque ele dividiu e deu para os italianos a troco deles trabalharem por 10 anos para ele, mas deu a terra. Então, a reforma agrária, né, que ele fez. Tem muita coisa, muita história bonita de Laranjal. Muita coisa. Muitos que morreram por isso. Muita assim, vontade que se teve pelo aeroporto, construir um aeroporto em Laranjal, né? Então, o seu Camilo Palandre, que foi prefeito, queria construir um aeroporto em Laranjal. Outro queria fazer uma escola de aviação junto com ele, né? Teve os nossos aviadores, Luiz Carmelingo, que foi um engenheiro, que faleceu, mas que ele trabalhou muito pelo nosso campo de aviação. Então, tem gente. Agora eu já estou esquecendo os nomes, sabe? Mas eu marco tudo. Tenho tudo marcadinho. E aí, muitas vezes, eu esqueço, eu guardo, sabe? Tem tanta coisa. Eu falo assim, isso aqui eu não posso esquecer. Então, eu vou mudar esse anel aqui, porque eu não posso esquecer. Daí eu falo, mas por que eu mudei o anel?
Então, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Não sei, Zé implica, porque diz que a hora que você morrer, você vai. Quem vai ficar com isso aqui vai jogar tudo fora. Não, mas é importante o seu trabalho. Viu? Parabéns pelo seu trabalho. Alguém vai servir, né? Com certeza. Alguém vai servir. Olha, agradeço, Aimee. Eu garanto que se a gente ficar conversando aqui, Vai longe. é infinitamente. O tempo vai passando e não vai acabar a história. Vai vindo. Mas agradeço, viu, a oportunidade, de coração mesmo. Posso dizer que você é uma pessoa muito importante para Laranjal por preservar tudo isso. Tá? Volte mais vezes aqui no Arém Informativo. Quem sabe alguma ideia aí, né, pra gente contar. Causos, né? Contar uns causos. Tem causos interessantes, é uma delícia os causos. Eu fiquei contente de poder passar para você alguma coisa daquilo que eu vivi, que eu vivo, que eu gosto. Assim que você quiser, assim que você tiver interesse. Se alguém tiver interesse junto com você, pode vir, eu estou sempre por aqui. Eu estou assim, meio bissexta, sabe, sem fazer nada. Mas eu agradeço de coração, viu? Eu agradeço você. Fazer alguma coisinha assim, vamos? Eu agradeço. Pode fazer, quiser visitar cemitério, nós vamos levantar história. Até no cemitério tem Até história. no cemitério. Não. Lá que está a história. É verdade. É lá que está a história. Porque a pessoa vai, mas deixa. Enquanto ela está deixando, ela não morre. Enquanto você está lembrando do seu bisavô lá atrás, ele não morreu. Ele só morre a hora que ele está esquecido, totalmente esquecido. Ninguém morre. Eu acho que meus parentes não morreram, porque eu lembro de todos. Eu sei a história de cada um, uma piada de um, uma brincadeira de outro. Né? Eu sei as coisas assim. Então, para mim, eles não morreram. Né? É isso aí. Muito obrigado, viu, Aimee? Obrigada a você. Obrigada a você. Estou sempre por aqui, às ordens, viu?